Olá, meus queridos amigos, telespectadores da Rede Mundo Maior de TV. Agradecemos demais a vocês essa oportunidade de poder estarmos juntos, dando continuidade ao estudo do Evangelho Libertador do Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, que esse capítulo 12 de Mateus ele é muito curioso, ele tem muitas questões interessantes para a gente discutir, analisar e aprender com Jesus. O sinal de Jonas, Mateus 12, 38 a 42. Depois que Jesus falou, semana passada nós vimos no programa aquele diálogo chamando os escribas e fariseus de raça de víboras, e que a boca fala o que tem no coração, e que as palavras serão justificadas. A gente pode ser justificado por ela, mas também pode ser condenado. Depois que ele mostra toda essa questão, os escribas e os fariseus, alguns deles, diz Mateus, tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Jesus replicou: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com essa geração, e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo maior do que Jonas, que é ele, e eles não se convenceram. A rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está alguém maior do que Salomão, que eles não escutam. É fantástica essa colocação de Jesus, que aqui tem tanta coisa maravilhosa para a gente discutir, estudar, reunir, entender. Primeira coisa, diante de tantos sinais, de tantas coisas que Jesus já tinha feito, como nós comentamos no programa passado, Jesus já tinha conduzido espírito do endemoniado, cego e surdo, Jesus já tinha atendido a mulher cananeia, Jesus já tinha feito coisas de todas as naturezas, jantado com fariseus, jantado com publicanos, com pessoas, segundo eles, classificadas de pessoas más. Já tinha recebido um publicano como discípulo, já tinha discutido, já tinha levado a sua mensagem a Samaria, e esse pessoal ainda não aceitava, ainda foram pedir um sinal dos céus. Como se dissesse assim: olha, a gente quer ver algo diferente, porque o que você está fazendo aí para nós é pouco. Veja como, às vezes, a gente que não observa as pequenas coisas, as belezas que a gente tem todos os dias, o ar que a gente respira, o sol que nos aquece, a noite que nos faz relaxar e descansar, tudo é dom de Deus, tudo é graça. Os batimentos cardíacos do nosso corpo, os nossos pulmões funcionando, trocando os gases para a gente ter uma alimentação celular tranquila, os vasos sanguíneos, verdadeiros canais que levam vidas para o nosso corpo, e eles pedindo um sinal. E Jesus disse: uma geração má e adúltera. Por que ele chama de geração má e adúltera? Onde é que Jesus está colocando esse adultério aqui? Ele comenta: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porque eles estavam acostumados a ouvir, por exemplo, o sinal de Elias, né, lá no Monte Carmelo, onde desceu um fogo do alto. Isso é uma coisa estupenda. Então eles queriam algo assim, e aquilo para eles não era muito importante. Mas só que eles, com todas as suas ortodoxias,
com todo o seu achismo de se julgar dono da verdade, porque aqui nós temos as duas classes do povo hebreu, escribas e fariseus. Uns cuidavam da Torá escrita, outros cuidavam da interpretação da Torá, porque os escribas eram os donos absolutos, e naquela época de Jesus eram inclusive os sacerdotes do templo, já havia um poderio muito grande, eles se julgavam dono da verdade e do povo, intermediário entre Deus e os homens. E os fariseus se julgavam aqueles que melhor entendiam a Torá. Então, cuidavam da Torá escrita, os escribas, e os fariseus cuidavam da Torá oral, da interpretação dela. E Jesus chama eles de geração má e adúltera. Má por quê? Porque eles estavam indiferentes a tudo que estava acontecendo. Não estavam entendendo o quanto Jesus estava oferecendo de valor, de luz, de tesouro, de despertar para eles. Eles buscam um sinal, mas nenhum sinal será lhe dado. Eles eram má e eram adúlteros, adulteravam contra o próprio Deus, que estava ali, o maior enviado de Deus, que era Jesus, e as pessoas não acordavam. Eu gostaria de fazer uma ligeira pausa para mostrar a vocês que eu estou aqui de máscara. Não deixem de usar a máscara de vocês. Eu só tiro para falar. Mas eu ando de máscara, eu uso álcool gel. Nós não podemos ainda abrir as mãos e achar que tudo já passou. Graças a Deus, estamos tendo já uma diminuição muito grande dessa pandemia, mas não podemos brincar. Álcool gel, eu também tenho álcool. Isso aqui é álcool 70 líquido, que eu passo nas mãos, e tenho uma máscara. Então essas duas coisas são importantíssimas. Ou então lavar bem as mãos em casa, ok? Isso aqui é só mais um reforço para ninguém descuidar nesse momento ainda. Vamos orar, fazer a nossa parte, que Deus, através da ciência, fará a dele. Então a geração má, porque não compreendia, e adúltera, porque traiu o próprio Deus, não assimilando e não aceitando as condições de Jesus. Mas ele vai muito além, dizendo que nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Esse é muito forte. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Quem foi Jonas? A história daquele homem que mostra, e Jesus traz aqui dois personagens fantásticos, ele chama de Rainha do Sul, não é isso? Que veio lá do Egito para ouvir a sabedoria de Salomão. E a outra pessoa que ele coloca são exatamente a história do profeta Jonas, uma história que todos nós conhecemos. Jonas era um profeta que foi chamado por Deus para ir pregar ao povo de Nínive. Nínive ficava lá, próximo da Mesopotâmia, e Jonas não aceitou, fugiu da missão. Jonas entrou num navio ali em vizinha a Tel Aviv, hoje onde é Iafo, uma cidade belíssima ainda, muito histórica, era o porto mais antigo de Israel, está ali. E ali ele pega um navio, e em vez dele ir ele subir ali para ir para a Mesopotâmia, ele fugiu, ele foi para o lado extremo oposto da onde ele deveria ir. Ele foi lá para perto do Estreito de Gibraltar, lá para aquela região da Espanha, daquele meio de mundo, fugindo. Mas aí, quando Deus chama, ninguém foge, vem uma tempestade, ele cai no mar e ficou flutuando sobre uma ossada de baleia, porque ele não foi engolido por baleia, isso aí é uma metáfora. Quem foi Jesus? Aqui a gente vai tentar explicar um pouco melhor isso, mas ainda hoje muita gente fala desse processo, desse feito extraordinário de ficar 3 dias dentro de uma baleia. Fisiologicamente isso é impossível. Tem alguns casos de alguém que já foi engolido por baleia, mas não passou nem 12 horas.
E assim mesmo o que sobreviveu ficou todo queimado com o ácido do estômago da baleia. Então é querer forçar muito a barra, e Deus não precisava fazer isso. A ideia aí, a coisa mais importante que eu acho nesse episódio de Jonas, sabe qual é, meu querido telespectador? É que Deus se importa com todos. Ele não chamou Jonas para ir doutrinar o povo de Israel. Ele mandou para uma região pagã, para os ninivitas, os habitantes de Nínive, não tinha nada a ver com o povo hebreu, mostrando que Deus também se importava com os não hebreus. E Jesus fala também de Salomão, que quem foi Salomão? Salomão foi um sábio rei que também orava pelos não hebreus. É curioso, Jesus pegou exatamente esses dois temas que a gente vai explorar ainda um pouquinho mais na segunda parte do nosso programa, porque agora eu quero fazer um convite a vocês para que vocês se associem ao nosso clube, porque a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior tem um clube onde você se associa a ele, contribui mensalmente com o valor que você puder, de acordo com a sua condição, logicamente, e você vai ajudar a mudar a vida de muitas pessoas. Inclusive, nossos programas são usados por muitas pessoas, pessoas que vivem em solidão, pessoas que moram só. Nós entramos na casa deles e levamos o conforto com a nossa programação, porque funciona, na verdade, como um verdadeiro centro espírita no lar daqueles que nós chegamos. E por isso é importante, nesse momento, convocar você, meu querido telespectador, fiel a Jesus, fiel à doutrina espírita, e mesmo os não espíritas que se sensibilizarem com esse projeto de amor. Por isso nós sabemos que você entende a necessidade de mantermos uma programação no ar com base na doutrina espírita, especialmente os espíritas. E eu tenho certeza, e você tenha certeza, que sua contribuição fará uma enorme diferença. E é muito importante para chegarmos ao lado de cada um com esse nosso trabalho humilde, porém cheio de boas intenções e de boa vontade, de que você receba uma programação que leve Jesus, leve a espiritualidade, leve o amor, a esperança, a confiança e a fé para o seu coração. E é só o que nós todos precisamos para viver e conviver em paz conosco e com aqueles que nos cercam. Você pode nos ajudar ligando para o 0800 1201 838, 0800 1201 838 e 011 2458 3214. Nós também temos um WhatsApp que é o 11 97261 0272. Ou você pode ainda acessar o nosso site www.feal.colabore.org. Gemudo. E colabore, que Jesus há de lhe abençoar. Voltando ao nosso estudo, nós falávamos das duas figuras de Jonas, de Salomão, trazidas por Jesus. Porque ele diz que o sinal que ele ia dar é o sinal de Jonas, que viveu 3 dias e 3 noites. Assim ficará o filho do homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E aí é que está interessante, porque Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18 a 24, que Jesus, depois de crucificado, ele foi aos umbrais, ele foi à região dos mortos, aqueles que foram do tempo de Noé, levar a mensagem consoladora. Então, do jeito que Jonas, na metáfora, ficou 3 dias, Jesus também ficou a sexta, o sábado e o domingo, no seio da terra, a grande baleia criada por ele mesmo junto com Deus, para aí voltar vencedor, ressurrecto, iluminado e imortal, trazendo a grande lição que a morte existe, mas os mortos não. E Jesus aqui ele faz uma coisa muito interessante, porque ele coloca que os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento
juntamente com essa geração, e a condenarão. Porque eles se converteram pela pregação de Jonas, mas vocês não estão se convertendo. Jonas, depois que se arrepende, que é desperto, aí ele vai a Nínive, prega e consegue convencer aquela civilizar, aquele povo, que Deus é único, é poderoso, é infinitamente justo e bom. E vocês estão aqui, segundo Jesus, aquela geração se levantou e foi convertida pela pregação de Jonas. E aqui está algo maior do que Jonas, que sou eu, o Filho do Homem, Jesus, o Messias, o enviado de Deus, e que vocês estão ainda pedindo sinais depois de tantas coisas que eu tenho feito. A rainha do sul, que veio do Egito, se levantará no julgamento, juntamente com essa geração, e a condenará. Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Saiu do Egito e veio para Israel. Mas aqui está algo maior do que Salomão, que vocês não escutam. E isso vai ser cobrado de vocês. Porque vocês não aceitaram a minha mensagem, não aceitaram os meus feitos, não aceitaram as minhas desobsessões, as minhas curas, a multiplicação dos pães, tantos sinais, e vocês ainda estão pedindo mais do que esse, mas vocês terão, ainda assim vocês terão o grande sinal da ressurreição depois da crucificação, 3 dias depois, da mesma forma que Jonas ficou 3 dias no ventre daquele que o texto hebraico chama Dag Gadol, o peixe grande, um peixe grande. Então, ali, assim como Jonas ficou naquela carcaça, porque é assim que eu entendo na minha racionalidade, que deveria ser uma carcaça de baleia, ou um peixe também, um cachalote, que ele ficou ali por 3 dias flutuando e acabou sendo salvo, e aí depois disso então ele vai procurar a população de Nínive para levar a mensagem de Deus. Então aqui nós temos realmente uma parte muito importante para a nossa consideração. Jesus chama a atenção da mensagem de Deus que foi para os não-judeus, e eles foram convencidos. A rainha que veio do Egito também foi convencida. E vocês que têm a minha presença, tem alguém maior do que Jonas, maior do que Salomão, que estou aqui presente, fazendo todos esses feitos, agindo com amor, com perdão, com misericórdia, alertando, admoestando vocês para serem melhores, e vocês não se emendam, vocês não aceitam. Por isso, vocês serão condenados, porque os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, junto com essa geração que a condenarão, porque eles se convenceram pela pregação de Jonas, e vocês não estão se convencendo pela minha, que sou muito maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento também junto com essa geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm aqui alguém maior do que Salomão, e vocês não escutam a minha pregação. É um chamado muito forte, com muitos exemplos, com muita observação, meus irmãos, que agora vamos chamar nós. Como é que nós estamos nesse momento de pandemia, nesse momento de chamado, querendo mais alguma coisa ainda para acreditar que nós não dirigimos, nem conduzimos nada nesse planeta, nós somos conduzidos. Jesus é o grande mentor de tudo isso. Ele tem enviado muito mais sinais do que os sinais de Jonas. Ele falou que haveria, como diz o livro dos Espíritos também, no capítulo da destruição, leis morais, que haveria fome, guerra, pandemias, maremoto, terremoto. Nós estamos vendo muitos sinais de gelo aumentado,
terremoto, nunca se teve tanta transferência de temperatura no planeta, e tudo isso são sinais. Que Jesus fala disso, o Apocalipse fala disso, Mateus 24, 25 fala disso, Marcos e Lucas também com a sua colocação, e o próprio Allan Kardec fala dessas mudanças que acontecerão. Depois de tudo isso virá a verdadeira mudança, que é a mudança moral, segundo nos diz Kardec, porque a verdadeira mudança do planeta de expiação e prova para o planeta de regeneração é a mudança moral. Haverá troca dos espíritos endurecidos, violentos, esses que provocam desamor, desarmonia na sociedade, eles vão ser substituídos lentamente. Kardec faz até como é que eu diria? Ele faz uma metáfora de que, como um batalhão de soldados rebeldes que vão sendo trocados por soldados orientados, equilibrados, um após outro, essa troca vai sendo lenta, porém firme e progressiva, até que se troque todos os rebeldes por soldados perfeitos, obedientes, sintonizados com as leis do quartel. Assim será o planeta Terra. Será trocado por pessoas ou por espíritos que não são mais violentos. Porque ele diz que a Terra regenerada, lá no capítulo 18 da Gênesis, a Terra regenerada, nela não terá mais lugar para os violentos. Então, só haverá espíritos com um senso moral elevado, como diz a questão 780 do Livro dos Espíritos, e com essa elevação, com essa evolução, nós teremos, com certeza, estabelecimento da paz, da harmonia, da tranquilidade no nosso planeta. E, depois dessas colocações de Jesus aqui no sinal de Jonas, nós temos sinais demais. Jesus disse que mandaria o sinal de Jonas, que já veio. E agora nós estamos já vimos os sinais de Salomão, com a Rainha do Sul, já vimos o sinal do próprio Cristo confirmado, e agora nós temos outros sinais que nos concitam ou convidam para sermos melhores, porque Deus quer que cada um de nós cumpra o nosso papel nesse caminho evolutivo que todos nós temos para chegar ao reencontro com Ele. Reflitamos sobre essas fantásticas colocações do Cristo, que superam qualquer ensinamento, qualquer racionalidade ou qualquer lógica, porque Jesus é a perfeição. E Ele, como prometeu, estará conosco até a consumação dos séculos. Confiemos nisso e vejamos que a luz no fim do túnel já se delineia. E nós podemos, confiando nos mestres Jesus, dizer para Ele: obrigado, Pai, por ter nos alertado, e vamos seguir o nosso caminho servindo, amando fraternalmente os que nos cercam sempre. Fiquem com Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Muita paz para todos.